Mais uma vez juntos, eu quero fazer um desafio a você. Como nós devemos amar a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus e Deus é a palavra. E em muitos textos na Bíblia nós podemos falar e podemos ouvir que a palavra é o nosso alimento. Então eu preciso amar esse alimento, amar esta palavra que é o alimento. E esse alimento é comparado também na Bíblia a um pão. Nossa, que pão bonito! Mas muitas vezes estamos oferecendo um pão para as crianças, um pão artificial, um pão que eu não posso comer, um pão que foi lá do passado, um pão que ela não pode experimentar. Oferecemos para as crianças um pão até cheiroso, um pão até macio, um pão que ela gostaria de experimentar e muitas vezes nós não damos oportunidade. Um pão que nós falamos, mas um pão que nós não comemos, porque é um pão artificial. E muitas vezes estamos tão preocupados qual visual eu vou usar, porque nesse visual também tem pão e eu quero colocar coisas bonitas, enfeites, e falamos um pouco desse pão vivo. E às vezes, com muito tempo que você fala do pão, você contou essa história há muitos anos, você se acostumou de falar deste pão e você não come deste pão. E quem faz a comida deve se alimentar, não deve tapar a sua boca. Muitas vezes estamos oferecendo um pão que nós não queremos, um pão que as crianças também não vão querer. Nós estamos dando aula e as crianças falam: tia, essa história eu já sei, tia, que horas vai acabar? Tia, eu não conheço, essa história eu já conheço, eu já sei. Então, muitas vezes nós estamos dando pão adormecido, pão velho, pão que nós não experimentamos. A Bíblia fala que Jesus é o nosso pão. E quando nós pegamos esta palavra e temos o nosso TSD, tempo a sós com Deus, o pão velho se torna um pão novo, um pão que eu experimento, que eu como, mas agora eu falo, eu experimentei, você quer experimentar também? Então, no tempo a sós com Deus, qualquer pão velho, qualquer pão comum se torna o pão vivo que desceu do céu. É este pão, que é a palavra que você se alimenta, precisa se oferecer. Porque se você não quer, se você não se empolga, se você não se emociona, se você não tem uma experiência com esse pão que desceu do céu, que deu a vida para você, não pense que a criança vai querer. Deus abençoe e preste atenção no tipo de pão que você tem oferecido.